Bom, para quem não sabe, na internet aí tem alguns vendedores. Deixa eu desligar o para-brisa aqui porque eu tô dentro do carro aqui. Tem alguns vendedores ficando famosos por serem, de certa forma, agressivos com o cliente na hora da chamada de vendas, né? E eu fiz um vídeo dando minha opinião e postei no Reels, no Shorts aqui do YouTube, né? E acabou dando uma certa repercussão, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esclarecendo esses pontos e explicando com mais detalhes essa minha opinião. Então, basicamente, esse pessoal grava vídeos dos momentos em que eles estão na chamada de vendas e o que eles falam para a pessoa são, às vezes, coisas agressivas para quebrar as objeções dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa fala: eu tenho que falar com a minha esposa. Daí ele fala: quem é o líder do celular? Aí, se o cara é homem, provavelmente ele vai falar: não, sou eu. Aí ele fala: então por que você não chama sua esposa agora pra chamada pra gente decidir isso aqui agora? Você não é o líder? Tal. E fica pressionando a pessoa em cima das objeções que a pessoa apresentou. Em alguns casos, soa até grosseiro, né, o que o vendedor faz. E aí eles estão ficando super conhecidos aí na internet, né, por conta dessa firmeza na hora da venda. E qual que é a minha opinião sobre isso? Primeira coisa, eu vou dar a minha opinião como dono de negócio. Então, eu uso vendas, eu sou vendedor, eu fui vendedor, eu tenho vendedor na minha empresa, meu sócio é vendedor, mas eu vou dar essa opinião não do ponto de vista do funcionário de vendas. Eu vou dar essa opinião do ponto de vista do dono da empresa que depende de vendas, tá? E aí vocês vão entender durante essa fala minha por que isso é importante, tá? Primeiro ponto. Eu duvido que, se esses caras aí que são agressivos na hora da venda, eles fizessem essa venda no presencial, sentado de frente pro cara, mundo físico, eu duvido que eles teriam coragem de falar desse jeito com o cliente, tá? Por quê? Porque a maioria deles ia sair com o olho roxo, gente. Tem coisa que o cara fala aí da esposa do outro, que o cara tem que falar que tem que pensar com a esposa, que assim, falta de respeito no mínimo. Pelo menos aonde eu nasci, aonde eu vivo, isso aí é falta de respeito, né? Você trazer a esposa do cliente para o assunto da reunião não ia dar muito certo, assim, se você estivesse na frente do cliente, né? Então, assim, muito disso só acontece porque essas pessoas estão vendendo à distância. Então ela tem cara de pau à distância para fazer essa pressão. Agora, se o cara tivesse na frente dele, provavelmente ele não teria essa coragem, né? Então esse é o primeiro ponto. Isso é um advento da internet, né? Vitor, mas os vendedores presencialmente também quebram objeções. Sim, eu também quebro objeções do meu cliente. Mas a forma como isso é feita não é dessa forma agressiva, né? E é engraçado porque no mundo real ser agressivo com o cliente nunca funcionou, mas na internet parece que isso aí virou um hype, né? Então o primeiro ponto é isso: esses caras não teriam coragem de falar isso na frente do cliente no mundo físico, a maioria deles, pelo menos. E os que teriam coragem, uma hora ou outra, ia achar alguém mais maluco que eles, né? Segundo ponto, cara, se você tem que fazer muita força para quebrar a objeção do cliente para vender seu produto, é porque o seu produto não é exatamente o que o cliente está precisando. Se eu tô com frio e você me oferece uma boa blusa, você não precisa quebrar muitas objeções e não precisa ser agressivo para eu pensar em comprar essa blusa. Por quê? Porque o conjunto da sua explicação com o produto bom que está sendo vendido, ele é suficiente para a maioria das pessoas já. Algumas pessoas vão ter objeções que você pode contornar, mas você não vai sentir essa necessidade de ser incisivo, agressivo, né? Então,
Eu acho que boa parte desses caras que são agressivos na hora da venda é porque vende produto meia boca, tá? Porque a venda, gente, não é só o vendedor, tá? A venda é um conjunto de fatores. Primeiro, a necessidade do cliente. Você tem que entender qual é a real necessidade dele. Por que que ele vai comprar o seu produto e não de outro. Segundo, o produto em si. Então, você precisa ter uma boa qualidade de produto. O que é qualidade? O produto precisa resolver o que o cliente quer, né? E ele precisa resolver mesmo. Não é você acreditar que o produto resolve, entendeu? Se eu estou com frio, você tem que me vender uma blusa. Você não pode me vender um negócio que você acredita que é uma blusa, né? Porque tem muita gente que vende algo que ela não viu o resultado acontecendo ainda. Ela acredita que aquilo é a melhor solução. Então, o produto precisa ser a solução, de fato, né? E aí, por último, aí entra o vendedor, que ele precisa passar confiança, se conectar com o cliente e encontrar o melhor acordo possível entre a empresa e o cliente. O vendedor, gente, é um fazedor de acordos, sempre foi isso, tá? O que é um vendedor no mundo real, fora da internet? Vendedor é um cara que faz acordos. O que ele tem que buscar nesse acordo? O máximo que o cliente pode pagar pela solução oferecida versus o máximo que a empresa pode ganhar ao fazer essa venda. Então, quando a gente tem uma venda, a gente tem dois interesses conflitantes. De um lado tem a empresa que tem que lucrar o máximo possível e do outro o cliente que ele tem que comprar o mais barato possível desde que solucione o problema dele. Nesse meio do caminho tem que ter alguém para encontrar um meio termo. O vendedor é esse cara, é o cara que encontra o melhor acordo possível para a empresa e o cliente. Não existe boa venda se o cliente comprou, mas saiu insatisfeito, entendeu? Se doeu no cliente para comprar, ao ponto de que o resultado que o seu produto ou serviço vai entregar não faça ele esquecer essa dor, na verdade você fez uma venda ruim, você perdeu dinheiro no longo prazo. Por quê? Veja bem, eu não estou dizendo que não funciona você ser agressivo na hora da venda. Funciona, porque se você apontar uma arma para a cara de uma pessoa e mandar ela comprar de você, ela vai comprar, né? A grande questão é, essa pessoa voltaria a comprar de novo? E aí é onde entra a questão da opinião de dono de negócio que eu falei no começo do vídeo. Se você é um vendedor contratado de uma empresa, eu entendo por que você quer ser agressivo na hora da quebra de objeção. É porque você está preocupado com a sua comissão do mês, né? Tanto faz se esse cliente vai ficar satisfeito depois ou não, eu só quero vender, né? Eu preciso vender e botar o dinheiro para dentro. Legal, porque aí você ganha comissão. Eu entendo o seu lado, tá? Você quer fazer ele tomar a decisão o mais rápido possível para que essa venda entre ainda dentro desse mês para você bater a meta, para você ganhar a sua comissão. Beleza. Mas pensando como dono de negócio, se esse cliente comprar esse produto com uma sensação de estar contrariado, com uma sensação de estar pressionado pelo vendedor, sabe o que vai acontecer? Ele nunca mais vai comprar outro produto. Ele vai comprar esse, porque você praticamente apontou uma arma na cara do cliente. Mas nunca mais ele vai comprar outro produto. Por quê? Porque a sensação psicológica da compra ficou ruim, né? O cara está se sentindo lesado, está se sentindo pressionado, desrespeitado. Então essa venda vai ocorrer, mas no longo prazo a empresa perde. É muito melhor você fazer uma venda mais lenta, uma venda com mais qualidade, uma venda que respeita o consumidor, para que o consumidor se sinta à vontade para comprar mais vezes depois. Isso é o que ganha o jogo no longo prazo. Gente, quem ganha o jogo no longo prazo é o vendedor que o cliente chama ele para ir no churrasco no final de semana na casa dele, né? Ó, se eu e você estiver competindo por um cliente e você tá falando com ele presencialmente ou por chamada de vendas e tá colocando gatilhos mentais
quebra de objeção, urgência, escassez, e eu tô indo todo final de semana na casa dele no churrasco, você acha que ele vai comprar de quem? Então, o cliente gostar do vendedor, o cliente ver que o vendedor o respeita, que o vendedor está tentando encontrar o melhor acordo entre as duas partes, é o que faz o cliente comprar para sempre com aquele cara, porque ele se sente confortável, ele sente que o vendedor não é um inimigo dele, tá? Então, no longo prazo, no lifetime, né? Muita gente talvez não conheça esse termo, tem um termo que chama lifetime value, que é o valor do cliente ao longo do tempo, quanto ele vai gastar com a sua empresa enquanto ele está vivo, basicamente. No longo prazo, o cliente vai gastar mais com você se ele ficou confortável com a pessoa que vendeu para ele, né? Então, pensando do lado do dono de negócio, não faz sentido nenhum ser agressivo. Basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Por último, se o seu produto ou serviço não consegue aguentar o cliente falar com a esposa dele para ver se a esposa está de acordo com ele fazer aquele investimento, se esse produto ou serviço não consegue passar por essa barreira dele falar com a esposa dele, então talvez você nem deveria estar vendendo isso para o cliente. Porque esse negócio assim, se ele não consegue passar pela esposa do cliente, será que faz sentido esse cara comprar isso mesmo? Em desacordo com a esposa dele, né? Ah, Vitor, mas a mulher tem isso, a mulher aquilo. Cara, mas a responsabilidade de falar com a esposa é do cliente, né? No momento que você tenta interferir nesse processo natural da vida, que é, putz, eu preciso estar de acordo com o meu cônjuge para fazer esse investimento. Se você, como vendedor, acha que você pode interferir nisso, você tem um problema moral, cara. Você tem um problema moral, né? O seu produto tem que ser bom o suficiente para que a esposa olhe e fala, faz sentido. Ah, mas e se ela estiver preocupada com o financeiro? Esse problema não é seu como vendedor, a não ser que você possa resolver, né? Então, eu acho que colocar limite nessas coisas faz com que você tenha clientes mais satisfeitos ao longo do tempo e, consequentemente, clientes que vendem, que compram mais e que vendem para você, que te indicam, né? Porque assim, a maioria desses vendedores agressivos são vendedores de produtos digitais, na maioria dos casos, que é um produto que não tem uma promessa clara, que o cliente não consegue ver um resultado objetivo claro, o produto não tem track record, ou seja, não existe cases onde o produto funcionou bem, que pareçam reais o suficiente para o cliente querer comprar por conta própria. E aí o vendedor ele tem que fazer um malabarismo psicológico para empurrar essa venda para o cliente, né? E eu sei que vai ter muita gente discordando de mim, né? Muita gente falando, vendedor frouxo não vende nada, não sei o quê. Eu não estou falando que o vendedor tem que ser frouxo. Estou falando que o vendedor ele tem que ser um fazedor de acordos. Se a pessoa que faz o acordo com a empresa, que é o cliente faz o acordo com a empresa, se a pessoa que faz o acordo com a empresa não gosta do mediador desse acordo, como é que ela vai fazer outros acordos, né? Vamos supor, eu contrato um advogado para fazer um acordo com outra empresa. Se a outra empresa odeia esse advogado, nunca mais ela faz acordo nenhum, concorda? Não faz sentido nenhum. O seu intermediador, que é o seu vendedor, ele tem que ser gostado pelo cliente. Ele tem que ser agradável ao cliente. E ao mesmo tempo ele tem que deixar claro para o cliente que ele está ali para fazer um acordo que também seja bom para a empresa. E isso é a relação normal de venda. O cliente sabe disso. O cliente sabe que o vendedor está lá para fazer um acordo que seja bom para a empresa. Então não precisa, né, dar murro na mesa e pressionar o cliente. Você precisa entender o que o cliente precisa para decidir e desenvolver soluções, explicações, formas de convencimento que satisfaçam essas exigências do cliente, né? Porque se o cliente está com frio e você não está vendendo blusa, não adianta tentar vender nada para ele, né? Se o cliente tem exigências que a sua empresa não satisfaz,
essa venda não vai ocorrer via de regra. Ou vai ocorrer empurrado e nunca mais o cliente vai comprar de você, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre negócios, vendas, gestão empresarial, segue a gente aí, continua nos acompanhando.